Eu tenho experiência e participação de atividade em clube, com vôlei, com futebol, mas a minha maior concentração de trabalho se deu, de fato, na psicologia do esporte, que atua em outra área que a gente chama de área recreativa, né? A psicologia tem 4 possibilidades de atuação, que é a psicologia do esporte, que olha para o desenvolvimento dele na escola, que cuida de todo aquele repertório de desenvolvimento, etc., que você já conhece, que é diferente do psicólogo escolar. Não. Que é diferente do psicólogo escolar, porque o psicólogo do esporte está voltado para quê? Pensar as questões do desenvolvimento a partir do esporte. O outro é o esporte recreativo e de lazer. Tem muito psicólogo atuando nessas atividades, um pouco mais de aventura, para adulto ou para criança, que pensa roteiros, que pensa que pode ser trabalhado e cuidado nesse lugar. Tem o de reabilitação, né? Normalmente os atletas se contundem e eles precisam de um apoio mais que só o fisioterápico, né? Eles precisam imagina o Ronaldo no auge, vocês sabem quem é o Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo no auge, no auge da sua carreira teve aquele problema seríssimo no joelho, quer dizer, precisou ter ali um profissional que pudesse acompanhar todo dia, dizer o que significa aquilo. Ele podia ter encerrado a carreira dele ali e tal, se reabilitou, disputou a Copa do Mundo em 2002, foi campeão, foi artilheiro, entrou para a história, quer dizer, teve uma participação fundamental do psicólogo. E o de rendimento, sim, é esse que está no clube, no dia a dia, que faz um trabalho de periodização, que prepara os atletas do ponto de vista psicológico. Aí nós estamos falando mesmo de alto rendimento, estamos falando de atletas, né, que vai ter, então, o tipo de preparação vai ser, ele vai fazer a preparação tática, vai fazer a preparação técnica, vai fazer a preparação física e a preparação psicológica. E uma das coisas que a gente tem discutido na área hoje é que a preparação psicológica, ela não é uma preparação do jeito que a gente vem ensinado aqui, que o psicólogo precisa ter o horário dele, o cantinho dele, a sala dele, né? Não. Quer dizer, talvez aproveitar uma dessas áreas para fazer daí o seu setting de atuação, com situações reais de jogo, podendo interferir do ponto de vista psicológico no jogo, criando situação, etc. Vamos pegar uma cena de basquete, por exemplo, só para ter uma ideia, que no apito final, último lance, bandeja, que no basquete é uma atividade bem simples, né? Ele corre, faz a bandeja, o atleta erra, não importa a categoria, porque ele não suporta a pressão, é decisão na mão dele. Quer dizer, aí o psicólogo vai chamar ele na salinha durante a semana para fazer uma atividade? Pode. Agora, qual é a chance dele ter bons resultados do que simular essa situação no jogo? Por que não recria esse momento, coloca a pressão, revive a cena e diz: e aí, o que você sente? Como é que é? Vamos voltar, o que corrige? Né? Criar ali uma situação que você pode ter junto a questão técnica, a questão tática e a psicológica na mesma atividade. Não necessariamente precisa reservar ele, etc. O que não quer dizer que a gente não vai preservar o que a psicologia e todas as faculdades vão dizer para vocês, a importância de ter o olhar clínico. Não significa que o olhar clínico significa que tem que estar dentro de uma salinha fazendo clínica, ok? Então isso estará presente em todas elas. Entendido essas 4 áreas de atuação, a gente viu que a psicologia se desenvolveu no Brasil sempre a partir, no Brasil não, no mundo sempre a partir da história de alguém. E acho que vai ser assim na psicologia, né? Você pega qualquer autor, o fato dele descobrir alguma coisa ou se interessar por algo, tem a ver muito com a sua história pessoal. E aí vamos dizer de muitos sobre isso. E a minha, em especial, chamou a atenção porque vocês podem imaginar, né? O que era na década de 80 o sonho de todo neguinho. Vocês imaginam qual era o sonho de todo neguinho?
Ou... Não. Não, dá uma olhada no meu tamanho, filho. Neguinho no Brasil, para ter ascensão social rápida, tinha 2 caminhos. Cantar pagode. Como eu não levo o menor jeito, eu falei, vou jogar bola. Então, eu joguei futebol dos 11 até os 20 anos como carreira. Eu falo 20 anos porque com 20 anos eu passei no vestibular para psicologia, comecei a cursar e meu treinador dizia assim, é incompatível, hoje eu entendo os motivos dele, mas estudar e jogar futebol é incompatível naquela época. E foi o único treinador no São Paulo Futebol Clube, na história do futebol, que não aceitava que o jogador estudasse. Hoje é um critério, hoje está na lei, artigo 29 da Lei Pelé, que para ser jogador de futebol tem que estudar, tem que ter uma carga de formação formal, não formal, além de aprender o futebol. Então, ficou muito ligado na minha história. Aí eu descobri que o neguinho podia ter outra chance de ascensão social, que é através dos estudos, o que não era tão fácil naquela época. Eu não acendi não, só virei psicólogo, viu? Senão vai falar assim, né, que psicólogo fica rico e tal, não é verdade, né, professora? Tá bom, vai, fica assim. Tá bom, fica assim. Eu estou falando isso porque dentro de todas essas áreas da psicologia, eu trabalhei com uma equipe muito importante aqui, que chamou BCN Esportes, depois foi Finasa e agora é Bradesco Esportes, foi comprado pelo grupo. Eu trabalhei com a categoria juvenil, com as meninas de 15 anos do vôlei. E era um trabalho muito interessante com elas, de poder aplicar na prática, para o desenvolvimento, para a formação das atletas, isso. E era uma luta muito grande, porque os clubes não pensam, eles falam, mas os clubes não pensam na formação e desenvolvimento daquela pessoa que está lá servindo ao clube. Elas pensam no desenvolvimento do atleta enquanto aquele atleta servir para o clube. E aí isso para um profissional de psicologia é um choque, né? Porque para nós importa onde tenha um ser humano em desenvolvimento, estaremos lá atuando e emprestando os saberes da psicologia e primando por isso. Então, de certa forma, o nosso trabalho ele tem que saber claramente quem é o nosso cliente, né? Ou seja, quem é que está contratando o nosso serviço, mas sem perder de vista essa perspectiva do desenvolvimento do ser humano. Então era muito tenso trabalhar sobretudo com as meninas alojadas que vinham de outros lugares, que tinham deixado seus familiares longe. Isso tudo impactava diretamente no seu desenvolvimento, mudança de escola, de amigos, longe dos parentes, sem referência, né, para o nosso trabalho lá no cotidiano. E óbvio que isso interfere no rendimento, naquilo que o clube mais prima. E a quem não dá rendimento, né, sofre. A parte interessante é que mesmo com esse discurso, o clube oferece condição, inclusive, com exceção do futebol, que não é sério para o trabalho de psicologia, os demais esportes têm avançado muito com isso, né? Nós temos hoje a natação, um campo muito importante para o trabalho do psicólogo, porque eles são sérios, são programados, fazem periodização, combinam a preparação psicológica com todas as outras preparações. O vôlei é avançadíssimo. Hoje eu tenho a felicidade de ter na seleção brasileira uma amigona que está lá fazendo todo o trabalho, que é a Sâmia, né, uma psicóloga competente. Foi ela que, vôlei feminino, né, que conseguiu que o Brasil, depois de nos últimos pontos do tie break, vencer finalmente. Não só ela, né, mas todo o trabalho de processo que eles conseguiram fazer. O tênis, apesar de ser um esporte individual, eles valorizam muito, porque hoje, não sei se vocês entendem de tênis, mas hoje a única diferença no tênis é a capacidade que o atleta tem de se manter concentrado com os seus rituais, porque do ponto de vista tático, técnico e físico, todos eles estão iguais, assim. Você, só para pegar assim
eu perguntei se vocês não sabem de tênis, mas eu vou perguntar daí. Vocês sabem quem são os 4 primeiros colocados no ranking? Vamos pegar esporte de alto nível. Federer. Não, tá bom, Federer é um deles. Nadal. Nadal não é mais. Machucou e ficou lá para trás. Djokovic. Hã? O sérvio. O sérvio. Djokovic é o primeiro. Federer é o segundo. É isso. O Nadal está machucado. O Nadal estava em alto rendimento. Mas o Nadal faz um tipo de movimento que o machucaria com certeza. Ele bate assim e a terminação dele faz isso, né? E aí não, é impossível. A terminação do tênis é aqui, né? Ele volta aqui para chegar mais rápido na bola. Uma hora esse movimento ia cobrar dele, não deu outra. Ele está contundido. Ombro e pubis, porque não dá, né? É um movimento que não... Você bate na bola, não dá. Esses 4, se você pegar, eles têm uma diferença muito pequenininha. A maior diferença é a capacidade de se manter concentrado. E cada um tem sua rotina de concentração. Você falou do Nadal, né? O Nadal é um que tem uma rotina muito interessante. Ele não consegue sacar se ele não bater a bolinha 7 vezes. Passa aqui a mão na orelha de um lado, passa a mão na orelha do outro, seca o nariz e tira a calça do... Vocês já viram? Sim. Todo ponto que ele vai sacar, ele tem essa, é o que chama de rotina. Vocês lembram da Hortência? Ela batia a bola 1, 2, 3, 4 vezes, pá, pegava com as 2 mãos, respirava e jogava, não é isso? Se chama rotina. O atleta precisa dessa rotina. É nessa rotina que ele se concentra. Tem atleta que treina isso. Importante que o psicólogo fique atento ao que é para ele. Não adianta chegar amanhã, pegar outro atleta e falar assim, faz isso que dá certo. Dá certo? Dá certo para cada um. Então a leitura do indivíduo, nesse caso, é super importante, mesmo que a gente está falando de esporte coletivo. Então essa rotina ela é fundamental. E eu falei do tênis por isso. Não há diferença senão essa de o cara conseguir se manter concentrado. E isso só é possível através de uma preparação psicológica. Não é técnica, né? Não é tática, que ele vai se deslocar, vai pegar o Federer que tem dificuldade na esquerda, vai ficar jogando só lá na esquerda do Federer até ele abrir a quadra. Abriu a quadra, pum, na direita. Não é. Ou no basquete, etc. Quer dizer, essa é a diferença. Daí, os esportes que são considerados sérios, você consegue ter essa periodização, você consegue estudar, consegue fazer um trabalho com ele, tal qual os demais profissionais conseguem, como fisiologista, médico, preparador físico, técnico, todos os que compõem as ciências do esporte, que estão à disposição do esporte, teriam condição de fazer. Nesse sentido, acho, né, que falta uma produção significativa e importante da psicologia. A gente tem cada vez mais visto a importância de escrever, de produzir trabalho, de relatar a sua experiência, mais do que falar, apesar de que a gente tem uma vocação boa para falar, né? Também precisamos ter uma construção mais científica, escrever mais as nossas experiências, escrever os nossos trabalhos em congressos, etc. Essa semana, inclusive, começa o congresso da ABRAPSO, que é a Associação Brasileira, ABRAPESP, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que está lá com um monte de trabalhos interessantes. A gente tinha visto uma mudança significativa nos últimos anos, né, de concentração dos trabalhos, e a gente tem visto cada vez mais os trabalhos de psicologia atuando nos esportes de rendimento, mas contando com a questão de motivação, estresse, burnout, um pouco ali mais concentrado naquilo que tem feito a diferença do ponto de vista psicológico no resultado dos times, dos atletas, etc. Então esse é um cenário de uma experiência que eu tive, que é com o esporte de rendimento. Mas hoje eu estou em 2 clubes, né? Eu atuo no clube de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, e atuo num clube aqui de São Paulo, que é o Audax, aqui em Osasco.
mas eu não tenho feito mais o trabalho de preparação com os atletas. Eu tenho trabalhado no gerenciamento com os técnicos e a diretoria, no sentido de pensar a gestão para o melhor desenvolvimento do clube, do ponto de vista da formação dos atletas na categoria de base. Então, eu estou com as categorias do sub-14 até o sub-20, né? Pensando aí com eles quais são as propostas para fazer valer a Lei Pelé do ponto de vista de desenvolvimento dos atletas. Tem psicólogos lá atuando e tal, tem gente, inclusive aqui que eu estou da Anhanguera, que a gente está aproximando, porque tem vontade de ter essa experiência com os clubes, né? Então, a gente tem feito algumas conversas nesse sentido lá, e o clube aqui em São Paulo tem abertura, de repente a gente também pode criar um canal aqui. Eu não sei se a gente oficializa, mas pelo menos para conhecer, porque a gente tem essa porta aberta lá, né? De repente oficializa uma parceria e tem essa porta aberta. Então, essa é a experiência que a gente tem com o alto rendimento, mas volto a dizer, né? O futebol não é sério, assim. Você não tem... a gente vai precisar de alguns anos ainda para ter seriedade no futebol, que vive exclusivamente de resultado, não vive de processo e de trabalho. E aí, só para vocês terem uma ideia, vocês acompanham o Campeonato Brasileiro de Futebol? Sim. Assim? É tudo São Paulino aqui? Sim, sim. Não, eu não vou perguntar aos outros times, só São Paulo. Quero falar só com a gente boa mesmo, só os melhores. É isso. Você tem hoje no Campeonato Brasileiro um fenômeno. Lá dos times que estão embaixo, apenas um não trocou o técnico, que é o Avaí, que tem o treinador chamado Gilson Kleina desde o início do campeonato. O Avaí mantém uma certa regularidade de campanha, cujo seu objetivo é não ser rebaixado para a segunda divisão. Essa é a meta do Avaí. E todos os demais clubes, com exceção do primeiro e do segundo, trocaram de técnico. E aí chama muita atenção, aqueles que não trocaram de técnico, que estão apostando num trabalho mais contínuo, têm tido um resultado mais interessante. Então, o Leverkusen se manteve no Atlético e o Tite se manteve nesse time. E aí, ele se manteve nesse time, que é o líder do campeonato. Por enquanto. Outros times estavam numa situação complicada, trocou e melhorou, mas não significa que o trabalho processual é garantido no futebol. Resultado, esse time aí mesmo, né? O Tite ganhou tudo, e ainda assim começou a ter um processo de alteração, de reformulação no clube. Ele foi dispensado, entrou outros técnicos, etc. Continuou a situação difícil e ele volta agora de novo, consegue mostrar um trabalho bastante interessante de organizar o time, construir o elenco, etc. Né? Mas a hora que ele deixar de dar resultado, acabou. Então, no futebol é assim. Tive dois colegas que são dois brilhantes psicólogos que atuaram no Botafogo, numa época que o Botafogo foi muito bem, teve Seedorf, etc. O clube parou de investir e